É carnaval, mas na próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, damos início ao tempo da Quaresma. E sobre esse tempo, São José Maria Escrivá escreveu: a Quaresma coloca-nos agora diante destas perguntas fundamentais. Progrido na minha fidelidade a Cristo, em desejos de santidade, em generosidade apostólica na minha vida diária, no meu trabalho cotidiano entre os meus colegas de profissão? Cada um deve responder a essas perguntas sem ruído de palavras e perceberá como é necessária uma nova transformação para que Cristo viva em nós, para que a sua imagem se reflita sem distorções na nossa conduta. No programa de hoje você saberá como viver bem esse tempo de oração, jejum e esmola. Também fica por dentro da visita da Cruz Peregrina no Vicariato Sul. Tem mais informações sobre a campanha da fraternidade deste ano na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E confere a programação do Retiro Quaresmal que a Paróquia São Geraldo em Olaria vai realizar no mês de março. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. Em outubro do ano passado, a Igreja vivenciou em todo o mundo o mês missionário extraordinário, proclamado pelo Papa Francisco para 2019, por ocasião do centenário da promulgação da Carta Apostólica Maximum Lud, que traz como tema Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, o arcebispo cardeal Orani João Tempesta, acolhendo o pedido do Papa Francisco, estendeu o mês extraordinário missionário até a festa da unidade deste ano de 2020. E para marcar esse ano missionário arquidiocesano, serão realizadas as visitas missionárias da Cruz Peregrina e do Estandarte, uma bandeira com a logomarca do evento, em todos os vicariatos territoriais e não territoriais da Arquidiocese. E o primeiro vicariato territorial que recebeu neste sábado a Cruz Peregrina e o Estandarte foi o Vicariato Sul. O vigário episcopal da região, padre Giovanni Ferreira Silva, conta mais detalhes sobre a preparação para este momento e a acolhida dos fiéis. Nosso Vicariato Sul se preparou organizando cada dia a presença da imagem missionária, passando por uma paróquia junto com o Estandarte, para animação vocacional. Cada paróquia ficou responsável de organizar o dia em que a cruz e o estandarte passará lá, e aquilo que vai ser formação e crescimento neste dia. A primeira igreja a receber a Cruz Peregrina no Vicariato Sul é a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. O pároco padre José Brito III ressaltou ser uma grande graça para toda a comunidade receber a Cruz Peregrina e destacou ainda alguns detalhes sobre a programação. Somos a Igreja de Cristo em Missão, batizados e enviados em missão no mundo, né? Eu acho que precisamos escutar muito Jesus que diz, ide, o ide de Cristo. A nossa comunidade, ela pretende trabalhar despertando os batizados para uma missão permanente, né? Valorizar bem a nossa catequese, a formação cristã, viver uma devoção, um espírito de Santa Teresinha, missionária, padroeira das missões. A vida de Santa Teresinha foi uma missão. Na oração foi uma missão. Eu posso dizer, não foi, é uma missão. Ela contemplou o tempo todo a vida como missão. E como sugestão, nós temos o terço missionário, rezando por todos os batizados missionários do mundo inteiro. E na quarta-feira de cinzas, nós levaremos em procissão a Cruz Peregrina para a paróquia de Nossa Senhora do Brasil, na Urca. Sairemos às 7 horas da manhã em procissão e participaremos lá, na Nossa Senhora do Brasil, da Santa Missa, às 8 horas da manhã, juntamente com toda a comunidade. Será uma alegria esse trabalho, essa missão interparoquial. Estamos de coração aberto, com todas as pastorais, grupos, movimentos e ministérios,
E posso encerrar com uma palavra apenas: gratidão. Obrigado, Senhor. É uma graça receber em nossa paróquia a cruz peregrina. A cruz peregrina e missionária será o grande símbolo deste ano missionário arquidiocesano e tem como objetivo despertar em medida maior a consciência da missão adigentes e retomar como um novo impulso a transformação missionária da vida e da pastoral. A programação completa da passagem pelo Vicariato Sul você encontra no Jornal Testemunho de Fé desta semana e no site arquerio.org. A quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da quaresma no calendário gregoriano, podendo também ser designada por Dia das Cinzas, pois é uma data de muito significado para a comunidade cristã. A data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida para recordar a passageira fragilidade da vida humana sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte à terça-feira de Carnaval e é o primeiro dos 40 dias da Quaresma. O capelão na Marinha do Brasil, Padre Tiago Lemos, explica um pouco da celebração da Quarta-feira de Cinzas, seu rito, significado e como os fiéis devem participar deste momento. A celebração da Quarta-feira de Cinzas inicia o tempo da Quaresma, que vai da Quarta-feira de Cinzas, inclusive, até a Quinta-feira da Semana Santa, Quinta-feira Santa exclusive. Na Quarta-feira de Cinzas, os fiéis piedosamente vão à igreja para que as cinzas sejam impostas pelos sacerdotes sobre suas cabeças. Este sinal das cinzas é um sinal bíblico presente inclusive no Antigo Testamento. Nós temos relatos na profecia de Ezequiel, no livro de Judite e outros livros que relatam que o povo usava cinzas como um sinal de penitência. As cinzas eram colocadas sobre a cabeça como sinal de penitência e as cinzas também eram colocadas algumas vezes na comida para tirar o gosto e assim fazer penitência. Por isso esse ritual inicia o grande tempo da Quaresma, o tempo de jejum e abstinência, o tempo de penitência. Neste dia, os fiéis se dirigem à igreja e a missa tem um ritual um pouco diferente daquele que vemos habitualmente nas nossas missas dominicais. No início da missa, o sacerdote não faz o ato penitencial. Ele é substituído pelo rito das cinzas, que acontece após a homilia. Nele, o sacerdote abençoa as cinzas, as asperge com água benta. Um detalhe interessante, essas cinzas são confeccionadas a partir dos ramos do ano anterior. Na missa do Domingo de Ramos, os ramos são abençoados e no ano seguinte são trazidos às igrejas para serem queimados e assim as cinzas serem confeccionadas. Neste ritual, o sacerdote abençoa essas cinzas, asperge-as com água benta e depois impõe sobre os fiéis que, enquanto têm suas cabeças impostas pelas cinzas, cantam cantos penitenciais. A missa da Quarta-feira de Cinzas, sendo parte integrante da Quaresma, é celebrada com as cores roxas que marcam este tempo de jejum e abstinência. Os fiéis participam dessa missa com um verdadeiro espírito de arrependimento, porque é isso que o tempo da Quaresma pede, a conversão. Então iniciamos esse tempo da Quaresma com esse convite à conversão, com esse convite à mudança de vida. E nesse espírito é a nossa participação na Quarta-feira de Cinzas. É interessante ressaltar que a Quarta-feira de Cinzas, ela não é um rito de expiação em relação ao Carnaval. Como no Brasil nós, de forma muito intensa, vivemos o período do Carnaval, inclusive com muitos exageros, muitas pessoas acreditam que as cinzas têm esse poder de expiar os pecados cometidos no período do Carnaval. Não, as cinzas são o início da Quaresma. Os pecados cometidos, os excessos cometidos no Carnaval devem ser perdoados através do sacramento da reconciliação, da penitência, através da confissão auricular. O ritual das cinzas na Quaresma é um sinal para nos mostrar que nós estamos iniciando um novo tempo, um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de penitência. E por isso a participação nessa missa da Quarta-feira de Cinzas é muito importante para todos os fiéis. O sacerdote destaca ainda as principais ações que o cristão católico deve desenvolver no período da Quaresma. Como eu afirmei anteriormente, esse período da Quaresma é o período da conversão, a mudança de vida. Nesse tempo nós buscamos uma mudança interior que vai refletir na nossa prática exterior.
E ao longo desses 40 dias, nós somos chamados a viver mais intensamente 3 práticas que já fazem parte da nossa caminhada cristã. E consiste no jejum, na oração e na caridade, a esmola. Nós, ao longo desse período, somos chamados a abrir mão daquelas coisas que não são erradas, aquelas coisas que não são pecado, mas que poderiam não fazer parte da nossa vida. E o que nós ganhamos com isso? O espírito do sacrifício. Nós abrimos mão de coisas que gostamos para mostrar a Deus o quanto Ele é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Isso seria a abstinência, o jejum. Esse jejum, ele faz com que, inevitavelmente, sejam economizadas algumas quantias, já que vamos abrir mão de comer coisas que gostamos, de ir a lugares que gostamos. E então, esse gesto da abstinência, ele vai reverter na nossa vida em uma economia. Essa abstinência quaresmal vai nos tornar financeiramente mais ricos. E aí é onde entra a esmola, a caridade. Esse dinheiro não deve nos fazer mais ricos. Isso não deve ser uma economia. E para que fique claro isso na nossa vida, que nós não estamos fazendo abstinência para economizar, para ter dinheiro para gastar na Semana Santa, para que isso fique claro, então esse dinheiro ele é revertido na esmola, na caridade, na ajuda àqueles que precisam. E finalmente a terceira prática é a oração, que já faz parte da nossa vida, já nos ajuda na nossa caminhada, nos sustenta na nossa caminhada de fé. Nesse período, nós devemos intensificar a oração. Até porque, como nós vamos ouvir no Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, nós, nesse tempo, somos mais tentados pelo inimigo. E para resistir à tentação, somente com muita oração. Por isso, nesse tempo, nós conversamos mais com Deus, ouvimos mais aquilo que Ele tem a dizer e assim nos fortalecemos para resistir às tentações que surgirão nesse período. Padre Tiago Lemos também deixou uma mensagem para que você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, viva profundamente e conscientemente a quarta-feira de cinzas e a Quaresma. Finalmente eu deixo minha comunhão com todos os ouvintes da Rádio Catedral, meus desejos de um bom tempo quaresmal, uma boa prática de preparação para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e que vocês busquem tudo aquilo que a Igreja nos oferece nesse grande retiro de 40 dias que nos ajudam a viver melhor a Semana Santa. E de modo muito pontual eu deixo como dica a participação das vias sacras, que tradicionalmente as nossas paróquias realizam às sextas-feiras, mas você pode fazer desta uma prática diária da sua Quaresma, a oração da via sacra e também a recomendação da confissão sacramental. Busca a confissão. Nesse período as nossas paróquias realizam um multirão de confissões com vários sacerdotes disponíveis para o atendimento. Procure a sua paróquia, se reconcilie com Deus e aproveite este tempo que a liturgia da Igreja diz é o tempo favorável. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. O arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, presidirá a missa de imposição das cinzas e abertura da Quaresma às 18h na Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica na Avenida Chile, número 245, no centro. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação e a campanha da fraternidade é o modo com o qual a Igreja no Brasil vivencia a Quaresma. Há mais de 5 décadas ela anuncia a importância de não se separar conversão e serviço à sociedade e ao planeta. A cada ano, um tema é destacado, assim a campanha da fraternidade já refletiu sobre realidades muito próximas dos brasileiros: família, políticas públicas, saúde, trabalho, educação, moradia e violência, entre outros enfoques. Neste ano de 2020, a campanha da fraternidade convida os fiéis a olharem de modo mais atento e detalhado para a vida. Com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso,
E o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele busca conscientizar à luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso, e se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, casa comum. Em preparação para este período quaresmal, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realizou no último dia 15 o anúncio da campanha da Fraternidade e lançou o livreto de reflexões e orações preparado pela Coordenação Arquidiocesana de Pastoral, contendo 5 encontros, a Hora Santa e a Via Sacra. A nível nacional, a campanha começará na próxima quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro, indo até dia 9 de abril, quando se encerra a Quaresma. Mas como a Arquidiocese do Rio e os fiéis têm se preparado para vivenciar a campanha desse ano? Quem traz mais detalhes é a coordenadora da Comissão Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade, Carmen Suíri. Nós temos nos preparado para a realização da campanha desse ano com muita atividade nos vicariatos. Já fizemos rodas de leitura, essa roda de leitura é muito interessante, a roda de leitura do texto base. A gente vai lendo, cada um lê um trecho, comenta-se e vai enriquecendo a experiência com o texto, nós vamos nos apropriando, durante a leitura, nós vamos nos apropriando daquele texto, da experiência enriquecida com os testemunhos que são dados na roda de leitura, e isso torna mais fácil a animação da campanha nos vicariatos. Também fizemos palestras, em vários vicariatos foram programadas palestras, e foi feito o anúncio arquidiocesano no sábado, dia 15, na Catedral, com uma presença de quase 300 pessoas, uma presença muito boa. E vamos por aí, vamos animando a campanha. A Quaresma é o período de reflexão, estamos estimulando o uso do folheto arquidiocesano da campanha da Fraternidade em Família, fazendo a formação de grupos para a reflexão do tema, e aí a gente vai espalhar, fazer o papel, de capilarização desse tema em todos os vicariatos, em todas as paróquias, em todas as comunidades. Segundo o vigário episcopal para a Caridade Social, Monsenhor Manuel Manangão, o material aprovado neste ano para a campanha, desenvolvido a partir da parábola do Bom Samaritano, deve inspirar as pessoas a serem elementos de transformação na vida dos outros. A parábola lembra de não passar com indiferença pela dor do outro, pois quando Deus fala em amar o próximo como a si mesmo, isso se estende a todos. Uma das melhores personificações desta mensagem talvez tenha sido Santa Dulce dos Pobres, canonizada no ano passado. A primeira santa brasileira é homenageada nos materiais da campanha da Fraternidade de 2020. A coordenadora da Comissão Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade também faz uma avaliação do tema proposto para este ano de 2020 e destaca os maiores desafios para uma efetiva transformação social. O tema e o lema escolhidos pela CNBB para o ano de 2020 são belíssimos. O tema é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. E o lema viu, sentiu compaixão e cuidou dele, inspirado na parábola do Bom Samaritano, quando Jesus ensina ao doutor da lei quem é o próximo, como a gente identificar o próximo. Ele está belíssimamente desenvolvido no texto base, um dos melhores que já foram feitos, muito bom mesmo, trazendo testemunhos da vida de Irmã Dulce, o que torna ainda mais rico e mais fácil de ler o texto, porque a Irmã Dulce está muito perto de todos nós que acompanhamos o trabalho dela, e para quem não acompanhou é uma oportunidade de conhecer o que ela fez. Então está dentro do tema, e o desafio que a gente vê nesse tema, o maior desafio que tem é mudar o olhar. Hoje, como o Papa Francisco ressaltou, a gente tem a humanidade com um olhar de indiferença, com um olhar que não enxerga o próximo. É um olhar muito voltado para dentro de si, para as suas próprias necessidades, para os seus próprios problemas.
e a gente não enxerga quem está do nosso lado precisando do nosso apoio. É o que o Papa chamou de globalização da indiferença. E nós temos que vencer isso, temos que mudar isso para uma globalização do cuidado, né? Cuidado do próximo, a gente se aproximar, querer saber o que está acontecendo e encontrar soluções. Não é uma solução de uma caridade superficial, é uma solução que mude a situação atual. Não é fácil, é desafiador, mas alguma coisa sempre pode ser feita por cada um de nós, seja na família, seja na comunidade, seja na sociedade. Todos nós temos o que fazer, todos nós podemos dar nossa contribuição. Carmen Suíri deixou ainda uma mensagem de motivação para que você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, juntamente com todos os fiéis da Arquidiocese do Rio, participe ativamente da Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade é uma das maiores riquezas que a Igreja brasileira, né, pode, através da CNBB, que coordena a campanha, pode oferecer a cada um de nós católicos. É um momento de aprofundamento, de conversão. O período propício à conversão é o período da Quaresma, mas como se trata de conversão, a Campanha da Fraternidade é para a vida toda. Se a gente se converte, quer dizer, se a gente muda o comportamento atual, nem que seja um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho de conversão a cada dia, a gente não vai voltar para o que era antes. Portanto, conversão é para o resto da vida. Esses temas que são debatidos, aprofundados, eles mudam a gente para o resto da vida. Quem se aprofunda na Campanha da Fraternidade aproveita essa catequese profunda e evangelização, né, que nos mostra a fundo o significado da palavra, aquilo que Jesus quis ensinar. Então, aproveitemos, cada um de nós aproveite essa oportunidade de catequese, de evangelização e façamos o caminho da conversão durante a Quaresma e depois mudemos o nosso agir, vamos agir já de acordo com aquilo que Jesus ensinou, fazendo render frutos à reflexão que a gente fez na Quaresma. Feliz 2020 para todos, feliz Campanha da Fraternidade 2020 para todos nós. Além da união das pastorais, a campanha também oferece a oportunidade de unir as diferentes paróquias e vicariatos em torno de um mesmo tema. No dia 5 de abril, domingo de Ramos, a Igreja no Brasil realiza a Coleta Nacional da Solidariedade, um gesto concreto por meio do qual os fiéis demonstram seu comprometimento com a evangelização e a promoção da dignidade dos pobres e oprimidos. Do montante arrecadado da coleta, 60% são utilizados para dar apoio a projetos sociais da própria arquidiocese. Com esses 60%, a Caritas Arquidiocesana administra esse fundo, apoiando e criando projetos sociais em toda a Arquidiocese do Rio. E 40% vão para o Fundo Nacional de Solidariedade, gerido pela própria CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O dinheiro é utilizado no fortalecimento da solidariedade entre as diferentes regiões do país em projetos sociais aprovados pela CNBB a cada ano. Os materiais da campanha estão disponíveis nas paróquias da Arquidiocese do Rio. E já que estamos falando sobre o tempo da Quaresma, sobre a campanha da Fraternidade, no programa de hoje, a paróquia São Geraldo, em Olaria, está com inscrições abertas para o Retiro Quaresmal 2020, que neste ano traz como tema A Fé que Altera Caminhos e Muda Destinos. Um dos organizadores da iniciativa, o coordenador do Ministério Adoradores Adorar, Aldonati Borini, fala como surgiu a ideia de promover o encontro e traz mais informações sobre a programação do retiro. O Retiro Quaresmal ele surgiu do coração do padre, ao ver a necessidade de proporcionar para a nossa comunidade um momento de espiritualidade mais profundo, onde que pudéssemos estar num dia esquecendo os nossos afazeres, esquecendo tudo para estarmos voltados a essa espiritualidade, ter um momento mais profundo de intimidade com Jesus e de partilha com os irmãos
nesse momento tão importante que a nossa igreja nos proporciona a vivenciar a Quaresma. E a importância de estarmos juntos nesse encontro nos faz comunidade, nos faz crescer os laços, e por isso que é tão importante nós participarmos desse momento. E momentos como esse, onde temos a oportunidade de deixarmos os nossos afazeres, deixarmos as nossas preocupações para estarmos unidos com os irmãos em oração, em adoração, partilhando da palavra. O tema desse ano ele está em consonância com a campanha da fraternidade, onde o nosso tema é a fé que altera caminhos e muda destinos. Nós iremos estar falando da palavra de Lucas, capítulo 10, versículo 33 e 34, onde a gente pode encontrar aí um trecho da parábola do samaritano. Teremos pregações, testemunhos e louvor, né? Teremos aí um almoço partilhado, né? Faz parte, né, dessa fraternidade, de estarmos juntos em comunidade, como irmãos. E convidamos a todos a estarem conosco nesse dia. Vai ser um dia maravilhoso, onde poderemos mergulhar profundamente nessa estrada, né? Nesse momento onde que a igreja nos pede para estarmos em oração, onde a igreja nos pede um pouco mais de olharmos para dentro de nós mesmos, e esse retiro ele vai poder nos proporcionar isso, ter essa intimidade com Jesus, com os irmãos e também nos recolhermos. Estamos juntos e queremos todos conosco. O retiro será realizado no dia 14 de março, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, e as inscrições estão abertas através do telefone 2564-1282. Repetindo, 2564-1282. A paróquia São Geraldo fica na rua Leopoldina Rego, número 344, em Olaria. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo sábado, a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.